Olá, como vai? Será que você pode bater as mãos enquanto se sacode? Olá, como vai? Será que você pode bater as mãos enquanto se sacode? Mexe a cabeça, dá uma rodadinha e nunca se esqueça de dizer bom dia, bom dia. Mexe a cabeça, dá uma rodadinha e nunca se esqueça de dizer bom dia, bom dia. Olá, bom dia, tudo bem? Segundo ano, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. E aí, já separou o seu local de estudos, a sua garrafinha com água? Já separou os livros necessários? Então, vem comigo, vamos iniciar hoje com a nossa aula de matemática. Vamos estudar um assunto muito interessante hoje, que são as medidas de comprimento. Vamos pegar o nosso módulo 2 e lá nós vamos iniciar a nossa aula. Vamos pegar aqui o livro. Deixa eu começar a compartilhar a nossa tela com vocês. Vamos abrir o livro módulo 2. Vamos pegar na página 146. Isso mesmo. Página 146, nós vamos falar um pouquinho sobre medidas. Vocês estão vendo aqui a imagem da nossa coleguinha aqui, né? Tentando fazer a medição aí do seu tamanho. Isso mesmo. Agora nós vamos para a nossa página seguinte, onde eu vou aqui colocar para vocês em uma página só, exatamente para vocês terem mais ou menos uma noção do que nós vamos falar hoje, certo? Vou aumentar aqui um pouquinho a página. Vamos falar sobre medidas de comprimento. Para quem não sabe o que é as medidas de comprimento, são aquelas que nós utilizamos para medir alguma coisa. Então, para que a gente possa medir, primeiramente, a gente vai iniciar utilizando as nossas mãozinhas. Isso mesmo, nós vamos utilizar o palmo. O palmo, ele é contado, tá, gente? Do início do seu polegar até o seu dedo mínimo, até o finalzinho, tá? Então, a professora da classe pediu aos seus alunos que medissem o lado maior de um tapete utilizando o palmo como unidade de medida. Como eu disse, o palmo é do nosso dedo polegar até o nosso dedo mínimo, tá bom? Então, você vai observar os resultados abaixo, isso mesmo. Vamos observar aqui quem tirou a maior quantidade de palmos e a menor, ok? Nós convidamos, né, o Lucas, a Isabela e o Félix para fazer essa medição aí com os palmos das mãos. A Isabela, vamos contar comigo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A Isabela conseguiu fazer com o palmo das mãos 9. Vamos colocar aqui. Muito bem, 9. Vamos contar o do Lucas? O Lucas, vamos ver quantos palmos ele conseguiu medir nesse tapete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o Lucas, vamos colocar aqui, ó, conseguiu contar 10 palmos. E aí, ele contou menos ou mais? Estou parecendo 16, mas é 10, tá certo? E aí, quem foi que conseguiu contar mais até agora? Foi o Lucas ou a Isabela? Isso mesmo, para você que respondeu que foi o Lucas, você acertou. Ele conseguiu fazer 10 palmos de comprimento aí relacionado ao da Isabela, que foi 9. Vamos para o Félix agora? Vamos lá, vamos contar junto comigo. 1, quero ouvir todo mundo contando. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Então, o Félix conseguiu contar 8 palmos. E aí, quem contou mais? Foi o Lucas, foi a Isabela ou foi o Félix? Com certeza foi o Lucas. Isso mesmo. Eita, que esse negócio aqui tá bem redondinho. Foi o Lucas que contou 10. Isso mesmo. Então, tá fazendo uma pergunta aqui. Em sua opinião, por que os resultados obtidos foram diferentes? Bom, eu acredito que se você tem uma mão um pouco menor, o seu espaçamento, né, no caso aqui, o tamanho do seu palmo será menor. Então, nesse caso aqui, a gente pode observar que o tamanho das mãos influenciam no tamanho que ele vai dar no resultado. Quanto maior for a sua mão, menos palmos ela vai conseguir obter. Se ela for uma mão menorzinha, vai ser maior o número de palmos. Ou seja, nesse caso aqui, quem é que tem o maior número de palmos? Não é Lucas? Então, isso significa que a mão do Lucas é menor, né? Depois vem a mão da Isabela e, por último, a mão do Félix, que é uma mão grande, uma mão maior, pois ele conseguiu apenas 8 palmos, certo? Agora, para a página 148, eita, coceira no olho, hein? Página 149, a gente vai ver aqui outra questão também, certo? O que vocês vão fazer? Nesse caso aqui, essa questão ela é uma questão em sala de aula. Então, hoje nós já fizemos a nossa questão em sala de aula, utilizando 4 alunos. Nesse caso, vocês vão fazer o quê? Eu sugiro que vocês façam isso se você na casa de vocês tiver uma estante, aí não tem aqueles painel, né, que bota a televisão, pronto. Você vai convocar aí o papai, a mamãe, a titia, o vovô, a vovó. Você vai precisar de 4 pessoas. E essas 4 pessoas terão que medir, certo? Como se fosse o painel da sala de vocês. Vai ter que medir utilizando palmas. Aí você vai colocar onde tem um nomezinho aluno aqui, ó. Você vai colocar o nome da pessoa que está com você. Por exemplo, né? Você vai colocar o nome da mamãe, o nome do papai, da vovó ou do titio. E aqui você vai colocar do lado quantos palmos cada um fez, certo? E depois você vai responder aqui, ó, compare os resultados registrados no quadro. O que foi que você observou? Será que os resultados foram iguais? Será que os resultados foram diferentes? Aí você vai colocar aqui de acordo com o que você fez no quadro ao lado. Bem, no quadro acima, você vai pintar de azul, usar o lápis de cor. O nome da pessoa que está falando do aluno, mas no caso você que está em casa, você vai utilizar o nome da pessoa que possui a maior mão, ou seja, aquele que deu menos palmos. Isso mesmo. Essa pessoa obteve a maior ou a menor quantidade de palmos em relação às outras pessoas. Aí você vai colocar. Ora, essa é mais divertida ainda. Você vai utilizar os seus pés para medir. Isso mesmo. Você vai pegar o seu pé, você vai para uma porta, certo? Uma porta uma porta normal, porta da casa de vocês, tá? E lá você vai medir com os pés. Você vai colocar um pé bem juntinho da porta, bem no cantinho. E depois você vai colocar um à frente do outro e vai contando, certo? Você vai contar a partir do que está do ladinho da porta, né? Bem no cantinho da porta. E o primeiro, o segundo já. Ok? Você vai dizer aí qual foi a largura. Quantos passos você precisou contar para dar o resultado aí da segunda questão. E aí, na questão B, a largura da sala de aula. Bom, aqui nós fizemos em nossa sala de aula e deu um total de 15 passos. Nós convidamos 2 alunos para fazer essa experiência. Um deu um total de 15 passos e o outro deu um total de 12. Isso mesmo. Tia, por que a diferença? Porque um dos alunos tinha um pé menor e o outro tinha um pé maior.
Comparando aos resultados, você vai observar qual foi a diferença. Bom, a porta da nossa sala é bem larga, para quem, né, sempre está vindo aí para a sala de aula, a porta é bem larga, mas a porta da casa da gente não é tão larga. Então, existe a diferença por causa de quê? Com certeza, a diferença também se dá pelo tamanho da porta, certo, pessoal? Na página 150, nós vamos observar agora centímetros e milímetros. Isso mesmo. Vamos começar aqui um pouquinho, tá? Só um minuto, eu vou pegar aqui um negócio bem legal para você ver. Tchauzinho, só um minuto. Voltei, exatamente. E agora eu vou mostrar para vocês algumas coisas que nós podemos utilizar para medir, ou seja, comprimento, tá? A gente já falou sobre medir o tempo, que a gente pode utilizar relógio, pode utilizar ampulheta, mas aqui nós vamos as medidas de comprimento, ou seja, aquilo que eu posso comprar no metro. O que será que eu posso comprar no metro? Vamos lá dizer comigo? Tecido, corda, entre outras coisas, certo? Mas aqui eu tenho uma infinidade de coisas que eu posso medir, né? Fazer aquela que nós chamamos de metragem, certo? Nós temos a trena, temos também a fita métrica, temos a régua. Então, essas são algumas coisas que a gente pode utilizar para medir, né? A trena, a régua, a fita métrica, isso mesmo. Então, pessoal, como a gente estava falando aqui, na nossa atividade de matemática, como eu disse para vocês, nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão, sobre centímetros e milímetros, né? E aí nós vamos observar aqui, em relação ao que a gente já estava falando antes, né? Centímetros, milímetros. E agora eu vou passar aqui para vocês. Meu Deus do céu. Por que é que esse bicho está desse jeito? Isso é de fome. Centímetro e o milímetro. Ao utilizar as partes do corpo para medir comprimentos, que a gente utilizou o quê? A mão e o pé, para fazermos a medição daquelas duas questões anteriores. Lembra? Claro que lembra, né? Isso mesmo. Ao utilizarmos para medir comprimentos, vimos que é possível obter resultados diferentes. Assim,
A fim de resolver esse problema, foram adotadas unidades de medida de comprimento padronizadas, que é chamado centímetro, que até tem aqui ó, a sigla que é cm, né? Em uma régua, a distância entre os números 0 e 1 é 1 centímetro. O mesmo ocorre entre os números 1 e 2, entre 2 e 3 e assim por diante. Ou seja, do 0 a 1 é 1 centímetro, tá? Então, nós temos aqui. A caneta de Daniel tem, aí ó, começou aqui e parou no 14. Ou seja, a caneta do Daniel tem 14 centímetros. Em seguida, Daniel mediu o comprimento de um pequeno pedaço de barbante. Ele observou que esse comprimento é menor do que 1 centímetro. Nesse caso, para expressar essa medida, podemos utilizar o milímetro, que é representado aí por duas letras M, né? Duas letras M minúsculas, uma do lado da outra, que também é uma unidade padronizada, né, de comprimento, metro, centímetro e milímetro, tá? Então, desses três, o menor é o milímetro, porque ele é menos que 1 centímetro, tá? E centímetro sempre se dá quando dá um número cheio, ou seja, 1, 2, 3, menos que isso é chamado de milímetro. Assim, podemos dizer que o pedaço de barbante tem 8 milímetros de comprimento. Vamos continuar aqui. Na nossa atividade, nós vamos para a página 151. Nós vamos colocar aqui na primeira questão. Utilizando uma régua, meça o comprimento de cada um dos pedaços de barbante e escreva a medida no espaço adequado. A gente vê aqui, ó, que ele já tem um tipo de medição, aí você vai colocar aqui os centímetros que ele possui. Mas para isso, você vai precisar utilizar a régua, tá? Segunda questão. Utilizando uma régua, meça o comprimento de seu passo e do passo de 2 de seus colegas. Quantos centímetros tem seu passo? E o passo dos seus colegas? Nesse caso aí, como eu disse, quem não está em sala de aula vai utilizar aí quem? Papai e a mamãe, isso mesmo, para te ajudar aí nessa atividade, tá bom? Se cada um de vocês medir o comprimento de uma parede utilizando o próprio passo, quem obterá a menor quantidade de passos? Por quê? Estime em seus passos o comprimento do contorno de sua sala de aula. Meça em seus passos e complete a frase. O comprimento do contorno da sala em que eu estudo mede o comprimento, ó, certo? Aliás, o comprimento para frente, comprimento frente até o final. Largura, os braços, tá? O lado. Vamos lá de novo, para relembrar. O comprimento é da porta até a lousa. Isso, no caso, a escola, tá? E em casa, você vai fazer isso diferente, porque como você está em casa, você tem que medir a porta da casa até a parede da sala, tá bom? Vamos aqui, gente, o calor tá grande, hein, aqui. A medida estimada no item C se aproxima do resultado obtido nessa medição? Aí você vai responder. Nossa última página de matemática, nós vamos para a página 152. Na terceira questão, você vai, em cada item, observar o par de figuras e, sem realizar medições, estime se o comprimento da linha vermelha é igual, maior ou menor do que o comprimento da linha azul e assinalar com X sua resposta. Você vai só olhar aqui, certo? Você não precisa medir, você vai olhar e vai dizer se é maior, se é menor ou se é igual, tá bom? Agora, utilize uma régua e verifique se sua estimativa está correta. Os besouros são insetos que podem ter tamanhos variados, conforme as suas espécies, né? Claro. Observe abaixo alguns besouros
de espécies diferentes. Nós temos três, tá? Temos o besouro Cicelium batius, eu acho que é batius, né? Pela pronúncia. Besouro Geotrux vernalis e besouro cotinella septembicutatata. É a Joaninha, viu, gente? Que nome, hein? Melhor chamar a Joaninha, né? E aí, você vai medir, certo? Cada um deles e vai colocar aí as medidas nos quadrinhos abaixo, aqui. Na letra B, você vai responder. O besouro A é quantos centímetros maior do que o besouro C? Você vai fazer isso com a ajuda do papai, com a ajuda da mamãe, utilizando régua, certo? Bem facinho, facinho demais. Mamão com açúcar, como eu costumo sempre falar para vocês, né? Então, gente, vai lá, corre, pega a régua. Gente, essa estrelinha bem aqui, vocês estão vendo? Parece que é o meu cabelo, mas não é não, hein? Lembrando para vocês que próxima semana a gente vai estar aqui, né, trazendo as provas, né, as provas bimestrais. Então, ó, corre, estuda. Final de semana, aliás, toda semana, né, a gente tem que estudar. Mas utiliza o teu final de semana também para dar uma revisada. Eu vou colocar no grupo, né, lógico, aqui o cabelo, porque vai ficar sempre bonita para vocês. E aí, gente, eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu vou colocar lá no nosso grupo, lá do WhatsApp, eu vou colocar para vocês lá o roteiro para vocês estudarem um pouquinho. Apesar de que a nossa prova é também um pouco pesquisada, mas eu sei que o segundo ano da tia Fabiana sempre faz as provas sem pesquisar. Olha que legal. E isso é muito bom, porque eu sei que vocês estão utilizando as nossas videoaulas e também o material disponível para vocês aí no livro de vocês. Certo, pessoal? E agora, eu vou colocar para vocês o nosso livro Aprender Mais. Isso, nosso livro de reforço, lembra? Hoje tem aula de português, o nosso livro de reforço. E para isso, eu preciso que você pegue lá o seu livro, coloque para a gente poder estudar. E aí, você vai abrir na sua página 60. Vamos aqui, abrir na página 60. Deixa eu colocar aqui para vocês. A gente já está encerrando a nossa aula de hoje, tá? Vamos lá. Página 60. Deixa eu voltar aqui para vocês. Já, né, que a gente tem que colocar aqui os nossos livros para vocês verem. Que bom que o Aprender Mais, né? Eu nem contei para vocês a novidade que o Aprender Mais está aqui para a gente poder ter acesso ao nosso livro. Olha que legal. Então, abra seu livro lá na página 60, a gente vai rever o assunto cedilha. A gente já estudou, viu? Isso mesmo. A nossa aula de hoje, lá no Aprender Mais, sobre cedilha, a gente já viu no nosso módulo 2. Certo, meninos? Vamos esperar aqui abrir, né? Que demora um pouquinho. A internet, às vezes, ela traz um pouquinho a nossa... Opa, vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui a página. Página 60 do nosso livro Aprender Mais. Vamos falar sobre cedilha. Isso mesmo. Nós temos aí 3 imagens. Vocês estão vendo aí, ó, a carroça, o laço e o açucareiro. Vocês podem perceber a pronúncia, né? Até porque eu tinha os aparelhos. E sempre vai ter um som mais, né, por conta do aparelho. Mas quando a gente fala com as palavras com cedilha, geralmente ela tem esse chiado, né? Carroça, laço, açucareiro. É como se a gente estivesse falando a palavra com 2 S's. Exatamente. Por isso que muita gente se confunde, às vezes, quando vai escrever uma palavra dessa. Às vezes escreve com um S, às vezes escreve com 2 S's. Enganchou aqui, hein? 2 S. Mas, no entanto, a palavra é escrita com cedilha.
O sinal colocado no C, antes do A, O, chama-se cedilha. Ou seja, a cedilha, como a gente está estudando aí, ela só pode ser anterior ao A, ao U e ao O, certo? Antes disso não tem, ok? Usa-se a cedilha no C, antes das vogais A, O e U, para indicar o som de SS, como eu falei para vocês. Não se começa nenhuma palavra com o cedilha, tá certo? Nunca vocês vão encontrar uma palavra iniciando cedilha primeiramente. Ela pode ter no meio da palavra ou no final da palavra, como a palavra preguiça. O cedilha é no finalzinho da palavra, tá certo? Vamos aqui às questões? Vamos apenas colocar a cedilha nas palavras. Aí nós temos cabeça, aço, moça, fumaça, onça, roça, preço, laçada, poço, açúcar, açougue, lição, açude, pescoço, braço, louça, trança, caçula, espaço e criança. Vamos para a página seguinte, que é a página 61. A gente vai colocar a palavra do quadro que se adequa aí às frases. Aí nós temos abraço, temos onça, temos caçula, temos fumaça e temos carroça. Aí na frase da letra A, Renato é meu irmão. Aí você vai ver se é abraço, se é onça, se é caçula, se é fumaça, se é carroça, beleza? A letra B. A está saindo da chaminé. C. Dei um em mamãe. Vi a no zoológico. E. O burro puxa a terceira questão. Você vai completar as palavras com sa, só e su. Né? Aí tem pedar. Aí essa primeira palavra, eu vou dar uma dica para vocês. Pedaço. Qual é a sílaba que eu vou utilizar? Cedilha O, exatamente. Aí as outras palavras você vai colocar de acordo com a escrita. Página 62, você vai ler as frases e colocar a cedilha nas palavras. Renato foi de carroça para roça. B, o preço desse calçado é muito alto. D, o burro machucou a cabeça e o pescoço. D, vou buscar água no açude. E, Vanessa tem um laço na cabeça. E a tarefa de casa, aí na mesma página, você vai colocar o nome das imagens dentro da cruzadinha. Coração, laço, calça e braço. Leia as palavras e coloque cedilha. Muito bem. Então, essa página aí, você vai colocar somente a cedilha nas palavras abaixo, como você fez na página anterior. E na página 63, você vai colocar a sílaba se e si, que não há cedilha, lembra? Somente com a, o e u, que nós podemos utilizar a cedilha. E nesse caso, se e si, você não utiliza cedilha, ok? E na página 63, você vai circular o nome que dá a esse desenho aqui. Que desenho é esse? É a cebola. Então, eu venho aqui e circulo o nomezinho cebola. Tem o cenoura, cimento e céu, ok? Na segunda questão, você vai colocar a cedilha quando necessário. Não são todas as palavras que têm cedilha aqui, tá bom? Você tem que observar a escrita. Não esqueça disso. Até porque se você colocar em todas as palavras, vai dar aí errado, tá? Como, por exemplo, a palavra cidade não tem cedilha. Além de ser CI, ela é no início da palavra. Não tem cedilha em início de palavra. E agora, na terceira questão, você vai ler as palavras e vai escrever na linha corretamente. Como assim, tia? Nós temos a sílaba se e a sílaba si.
Aí você vai colocar as palavras aqui na linha da sílaba CE, aquelas que têm a sílaba CE, como por exemplo, cevada, celeste e cercado. E na CI, a palavra cidade, ciclista e cidadão. E por hoje é só. Fica por aqui a nossa videoaula. Amanhã nós estaremos aqui novamente, nesse horário, para juntos estudarmos mais um assunto. Não esqueçam que na próxima semana iniciaremos as nossas provas bimestrais, ou seja, para a gente entrar de férias. Isso mesmo, galerinha do segundo ano. Então, eu desejo para vocês bons estudos e amanhã eu estou aqui de volta. Um grande beijo e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.